A gente fala muito, e que bom que a gente fala muito em cultivar a curiosidade da criança. E a gente nem sempre entende o que significa cultivar a curiosidade de uma criança. Às vezes a gente acha que significa cultivar a capacidade dela de lidar com curiosidades, de ficar sabendo coisinhas sobre o mundo. Então, a gente tem aqueles jogos de perguntas e respostas, ou aqueles livros que abrem janelinhas e a criança descobre um monte de pequenos fatos desconexos, mas interessantes sobre o mundo, né? Por exemplo, saber que tem uma árvore que precisa de 8 pessoas para abraçar, tal. E é incrível, e a curiosidade é maravilhosa, e mesmo esses fatos aparentemente desconexos, eles cultivam algum tipo de vontade de saber, né? Mas eles não resolvem e a gente fica ainda se perguntando o que que falta para que essa criança tenha interesse genuíno pelo mundo. E aí eu me perguntava muito isso, muito. Quando eu estava começando a minha carreira com adolescentes, eu dizia, puxa, o que é que falta? E, e eu venho de letras, então a minha primeira pergunta é sempre sobre as palavras. E aí eu estava tomando banho e eu me lembro, e eu me perguntei, que será que é o interesse? E fiquei matutando sobre a palavra e tive uma suspeita que eu fui confirmar num dicionário etimológico, que é de história de palavras, depois, que é uma coisa que crianças, inclusive, adoram, a história das palavras. E eu descobri que interesse é formado por duas partes. Inter est. Inter significa junto, ao mesmo tempo que, além de, junto com. E est significa ser. Então, interesse é existir junto, existir ao mesmo tempo. E isso lançou uma luz nova sobre um processo que Maria Montessori chama de educação cósmica. A Montessori nos diz assim: já que a criança de 6 anos quer saber tanta coisa, vamos dar a ela o universo inteiro. E num outro momento da obra de Montessori, ela diz: trazer detalhes é trazer confusão. Estabelecer as relações entre as coisas é trazer conhecimento. E quando a gente fala assim de maneira solta, fica difícil de saber do que a gente está falando de verdade. E a gente está falando do seguinte. E agora eu vou te contar uma história, porque essas coisas a gente só entende contando uma história. Existe um país muito grande no mundo. E esse país se chama Canadá. E ele é um país muito grande, de florestas muito grandes. E nessas florestas muito grandes existem árvores muito grandes. Especialmente, existe uma floresta perto de uma cidade do Canadá que é uma floresta de sequoias. Sequoias são árvores tão grandes que para dar a volta nessa árvore nós precisamos de várias pessoas com os braços abertos e as mãos dadas. E essas sequoias, para sobreviverem, precisam de um nutriente que a gente só consegue encontrar em uma alga que fica no meio do Oceano Pacífico. Mas as sequoias não crescem perto do oceano, elas crescem no meio da floresta. Como será que elas conseguem esse nutriente para crescer? Essas algas crescem no meio do Oceano Pacífico. E aí passa um peixe perto dessas algas. Esse peixe se chama salmão. E ele come essas algas, ele adora. Essas algas são saborosas, ele gosta muito dessas algas. O salmão vai lá e come essa alga. E aí um pedaço da alga fica dentro do salmão. E depois é digerido e o nutriente fica no corpo do salmão. Aí o salmão, numa época do ano, não gosta de ficar no mar. Na época do ano em que ele encontra outros salmões para se reproduzir, ele precisa subir um rio, porque é lá em cima do rio que eles se encontram. Então o salmão sai do mar e vai para o rio e sobe o rio. E lá em cima do rio ele encontra vários outros salmões que também subiram o rio. E lá eles se reproduzem. Mas lá em cima do rio, eles estão no meio de uma floresta. A floresta das sequoias. E na floresta das sequoias também tem um urso. Na verdade, também tem muitos ursos.
E os ursos gostam de comer salmão. Então os ursos vão até o lugar do rio onde está o salmão. E os ursos caçam salmão e comem salmão. Aí o urso come o salmão, engole o salmão. E aí digere o salmão. E os nutrientes que estavam no corpo do salmão agora fazem parte do corpo do urso. A alga estava no oceano, o salmão comeu a alga e subiu o rio. O urso comeu o salmão. Mas depois de um tempo que o urso come, acontece a mesma coisa que acontece com a gente. Depois de um tempo que a gente come, dá vontade de fazer cocô, não é verdade? E o urso também tem vontade de fazer cocô. Mas o urso é muito, muito grande. Então você imagina a quantidade de comida que o urso come? E imagina também a quantidade de cocô que o urso faz? E aí, aquele salmão que está lá dentro, aqueles nutrientes que estão dentro do urso, o urso vai fazer cocô, né? E aí uma parte daqueles nutrientes vai sair nas fezes do urso. E quando o urso evacuar, nas fezes do urso ainda vai ter um pouquinho daquela alga lá do meio do Oceano Pacífico que o salmão comeu e subiu o rio, foi comido pelo urso. E agora, nas fezes do urso, ainda tem um pouquinho daquela alga. E essas fezes vão entrar na terra. Quando chover, as fezes vão penetrar a terra. E aí elas vão chegar perto das raízes da sequoia, que precisa daquele nutriente para crescer. Mas as raízes da sequoia não conseguem aproveitar esse nutriente direto das fezes do urso. Elas pedem ajuda para um grupo de fungos que existem embaixo da terra. Os fungos são que nem os cogumelos são fungos. E existem vários tipos de fungo embaixo da terra. E as sequoias pedem ajuda para um desses tipos de fungo. E esses fungos vão receber as fezes do urso, vão digerir as fezes do urso, vão separar esse nutriente que se chama, aí eu preciso olhar no meu grande livro, se chama quinziene. Eles vão receber esse nutriente, vão separar o quinziene e vão entregar o quinziene na raiz da sequoia. E aí, finalmente, depois dessa grande aventura, a sequoia vai poder absorver o nutriente da alga que fica no meio do Oceano Pacífico. E você pode se perguntar, ué, mas os fungos trabalham para a sequoia sim, de graça? As sequoias não dão nada para os fungos? Não. As sequoias devolvem para os fungos açúcar. Os fungos ficam embaixo da terra e eles não conseguem receber a luz do sol. E para produzir açúcar, a gente precisa de luz do sol. São as plantas que produzem açúcar por um processo que a gente chama de fotossíntese. É a fabricação do açúcar usando luz. Um dia eu te conto essa história. E aí, as sequoias entregam açúcar para o fungo e o fungo usa açúcar para viver. É uma troca do fungo e da sequoia. Num outro dia, eu também preciso te contar que esses fungos são enormes. Eles estão embaixo do chão da floresta inteira. E embaixo do chão da floresta inteira, eles se ligam a várias sequoias e fazem essas sequoias conversarem. Você sabia que árvores conversam? Mas essa é uma história para outro dia. Hoje, a gente tinha a história de como a sequoia consegue comer uma alga do Oceano Pacífico. Essa história talvez seja interessante para você, adulta ou adulto que me assiste, está nesse livro aqui, Maneiras de Ser. Ele é do James Bridle. Maneiras de Ser. Animais, plantas, máquinas e a busca por uma inteligência planetária. É muito legal, mas a parte mais legal é que essa história inteira demora 2 páginas e meia. Tá aqui, aqui e aqui. É fenomenal. A gente não precisa dar conta de bibliotecas inteiras para aprender algumas histórias que sejam interessantes para crianças. Ajuda se a gente der conta de algumas bibliotecas inteiras. Não faz mal. Mas a gente não precisa dar conta. O desafio mesmo é a gente aprender a contar essas histórias. A Montessori nos diz: trazer detalhes é trazer confusão, mas estabelecer as relações entre as coisas é trazer conhecimento.
Pois é, estabelecer as relações entre as coisas. Como é que a gente conta uma história que estabeleça relações entre as coisas? Isso é uma das coisas que a gente vai explorar no curso sobre Montessori para crianças grandes e adolescentes. Porque quando a gente fala de crianças grandes e adolescentes, histórias e conversas são o nosso principal material de trabalho. E a gente tem que saber conectar as coisas com eles. Para uma criança de 8, 9 anos, essa história que eu contei é magnífica. Talvez alguns adolescentes também gostem dela. Mas o adolescente vai ficar cativado de verdade, interessado de verdade. Lembra interest, existir junto? O interesse do adolescente é pelos humanos que existem junto. A criança de 6 a 12 anos gosta de tudo que existe junto. O universo, a natureza, o tempo, o espaço, as sementes, as fezes do urso. Para a criança interessa tudo. Para o adolescente até interessa tudo. Mas interessa de verdade o ser humano. E aí a gente precisa de um foco especial que eu vou te contar outro dia, mas que eu vou explorar de verdade com você lá dentro do curso de Montessori para crianças grandes e adolescentes. O link está aqui na descrição. O desconto vai diminuindo um pouquinho a cada 2, 3 dias. Então, quanto antes você fizer a sua inscrição, mais desconto você aproveita. E a gente vai se encontrar daqui 2 semanas, eu acho. A gente começa a conversar sobre tudo isso e mais umas várias coisas. Lá na página do curso tem todos os detalhes de todas as coisas. É um curso super prático. Esse curso é um curso que você assiste e aplica aula por aula. Ele é feito para você colocar em prática com as crianças que convivem com você em casa, na escola ou na clínica. Dá certo em todos os lugares onde crianças e adolescentes estiverem presentes com você. É um presente para você e é um grande presente para eles. Saber histórias como a da grande floresta de sequoias do Canadá, que se alimenta de algas que crescem no Oceano Pacífico. Até a próxima e eu espero até o curso.